Senhor presidente, deputado Jair Bittencourt, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, deputado Gustavo Tutuca, eu hoje não vou dar sequência, como anunciei ontem, vou deixar para a semana que vem, ao FEBEAPA do ministro da Educação, que desenvolvi em parte ontem, porque decidi me concentrar na discussão de alguns dados da economia fluminense, da economia do Rio de Janeiro, a partir de uma releitura que fiz da entrevista concedida há pouco menos de um mês pelo secretário de Estado de Fazenda, Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, entrevista publicada no jornal Valor Econômico. Quero chamar a atenção, em primeiro lugar, não como algo novidadeiro, já sabemos disso, que o Rio de Janeiro inicia o exercício de 2019 com um rombo de mais de 20 bilhões de reais, tendo em vista que é preciso somar o rombo orçamentário já previsto na peça que votamos no ano passado, de 8 bilhões de reais, ou seja, 8 bilhões é o que estimamos arrecadar a menor em relação às despesas programadas, mas acrescente-se a este valor um número que imaginávamos ser de outros 12 bilhões de reais de rombo financeiro decorrente de despesas empenhadas, mas não efetivamente pagas. Entretanto, nesta entrevista, o secretário de Fazenda afirma que esse rombo financeiro é superior aos 12 bilhões, atingindo, segundo ele mesmo afirma, a faixa de 17 bilhões e meio. Portanto, a levar em conta os números trazidos pelo próprio secretário de Fazenda, somando-se o rombo orçamentário com o rombo financeiro, nós estamos falando aí de um déficit de 25 bilhões e meio de reais. Esse é o primeiro elemento de reflexão para a gente trazer aqui. E ele fala algumas frases da entrevista que eu quero pensar, para em seguida falar dos indicadores. Uma frase que me pareceu interessante, que merece aprofundamento. Frase do secretário de Fazenda: não resolveremos a crise fiscal apenas com enxugamento de gastos. Ou seja, o que o secretário de Fazenda parece apontar é que, para além do modelito clássico, é preciso criar as condições para dinamizar a economia do Estado, para que a gente possa passar a ter novamente aquilo que é o fundamental para o enfrentamento desta crise, que é a geração de receitas novas e duradouras. Além disso, afirma na entrevista o secretário de Fazenda que, embora não seja contrário a priori aos chamados benefícios fiscais, e debatemos tanto os benefícios na legislatura passada, Vossa Excelência debateu, Tutuca debateu, eu debati, vários de nós debatemos, o secretário aponta, a meu ver, quero aqui dizer, com justeza, estou concordando, que, embora não seja contra a priori aos benefícios fiscais, segundo ele, seria o último item na lista para incentivar a economia do Estado. Ele afirma o seguinte, vou repetir, na verdade vou citar: o que atrai bons investimentos, investimentos de longo prazo, sustentáveis, diz o secretário, é o oposto do benefício. É a segurança jurídica, a previsibilidade das normas, alíquotas de imposto razoáveis, eu acrescentaria segurança pública, boas taxas de escolaridade no Estado e de formação profissional. Enfim, eu estou achando que é possível, a partir daí, abrir uma perspectiva nova para o debate econômico do Estado, se a gente, por um lado, não criminaliza, não demoniza os benefícios fiscais, que seria também um absurdo, mas deixa de tratá-los com a principal estratégia de atratividade econômica para os investimentos no Rio de Janeiro. Vou mais longe, citando o secretário, que afirma que a privatização da SEDAI não é condição para que o Estado permaneça no plano de recuperação fiscal. Queria também chamar a atenção para essa frase, que o debate sobre a SEDAI mobilizou plenário e galeria
na última legislatura, em inúmeros momentos, além das ruas, praças e parques desse estado. Pois bem, o secretário de Fazenda faz uma afirmação que parece apontar que, do ponto de vista da Secretaria de Fazenda atual, existem outras possibilidades para além da privatização da SEDAI em relação ao plano de recuperação fiscal. A partir daí, eu queria, senhor presidente, dialogando com o economista Mauro Osório e a professora Maria Helena Versiani, trazer algumas informações que me parecem muito importantes. Por exemplo, de 1970 a 2016, segundo dados do IBGE, o PIB do Rio de Janeiro foi o lanterninha em termos de evolução econômica do estado. De evolução. Pode ser que nominalmente tenha sido nesse intervalo de tempo maior que algum estado, mas em termos de evolução econômica, nós ocupamos a lanterna do Brasil entre todos os estados brasileiros de 70 a 2016. Segundo o Ministério do Trabalho, estou dialogando com o Mauro Osório e com a Maria Helena Versiani, de 85 a 2017, nós tivemos no Rio de Janeiro o menor crescimento percentual do emprego formal entre todos os estados brasileiros. Então, PIB, lanterninha, emprego, taxa de empregabilidade, também lanterninha, e de todas as periferias metropolitanas do Rio do Brasil, a periferia metropolitana do Rio de Janeiro é a que apresenta os piores indicadores sociais e econômicos. Por exemplo, IDEB de 2017, entre municípios com mais de 100 mil habitantes das periferias metropolitanas. Os 10 piores IDEBs dos municípios acima de 100 mil habitantes, situados nas periferias metropolitanas, são 10 municípios do Rio de Janeiro, todos os 10. Então, isso me parece muito importante. A gente pode fazer muitas reflexões sobre as razões disso tudo. Há dois argumentos muito clássicos sobre esse processo de debacle, de enfraquecimento da economia fluminense. O deles é um clássico que Vossa Excelência domina, que é o argumento de que a capital foi transferida para Brasília e sem que o Rio de Janeiro, desde então, tivesse recebido qualquer tipo de compensação substantiva para perder esse núcleo central de funcionamento do poder e da economia. Por outro lado, aponta Mauro Osório, aponta o professor Bruno Sobral, que falta no Rio de Janeiro um acúmulo de reflexão sobre a economia regional. Eles dizem o seguinte: no Rio de Janeiro discute-se muito a economia internacional, a economia brasileira, mas há pouco esforço acumulado para discutir a economia regional. Isso é muito importante apontar, com exceções gloriosas, o classicíssimo Carlos Lessa, o próprio Mauro Osório, o próprio Bruno Sobral. E aí, senhor presidente, eu queria dizer o seguinte: diante de tudo isso, eu fico me perguntando, e conversava ali antes de assumir a tribuna com o meu principal colega de cotidiano aqui, que é o Luiz Paulo, sobretudo na nossa comissão de tributação. Primeira coisa, será que é justo que o governo federal arrecade no estado do Rio de Janeiro? Veja, Vossa Excelência, o governo federal arrecada no estado do Rio de Janeiro 150 bi por ano e repassa ao estado do Rio de Janeiro e a seus municípios por ano 25 bi. Esse é um dos principais nós do chamado Pacto Federativo, que em artigo que eu publiquei no ano passado, eu me referi não a Pacto Federativo, mas a Pânico Federativo, porque é completamente injusto. É justo que, arrecadando tanto assim e concentrando tanta riqueza, que o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não consiga honrar suas obrigações, por exemplo, com os hospitais federais do Rio de Janeiro, Bom Sucesso, Ipanema, Cardoso Fontes, Hospital dos Servidores, enfim, Andaraí, da Lagoa. Ora, arrecada tanto no Rio de Janeiro, repassa de volta pouquíssimo para o Rio de Janeiro, mas nem as obrigações federais são completamente honradas. E acrescento também os hospitais federais universitários, o Gafreguini da Unirio, o Clementino Fraga da UFRJ, Antônio Pedro da minha querida UF. Outro aspecto que quero ressaltar: é justo que a Lei Candir, e falamos muito dela no ano passado, o Supremo Tribunal Federal deu prazo ao Congresso Nacional até setembro do ano passado para que o Congresso Nacional, afinal de contas, regulamentasse
regulamentar-se as compensações a serem pagas pela União aos estados prejudicados com a Lei Candir desde 97. A estimativa de perda anual do Estado, deputado Jair Bittencourt, do Rio de Janeiro com a Lei Candir, é de 4 a 5 bilhões ano. Bom, a gente está recebendo um repasse de 80 bilhões de reais, não chega a 100 milhões de reais. Mais do que isso, porque são pautas. Com isso, eu converso com o secretário de Fazenda aqui, porque isso não aparece na sua entrevista. Em alguns aspectos tem a minha concordância, mas é preciso falar sobre isso. O Rio de Janeiro tem que ter capacidade, tem que se colocar de novo na vanguarda para discutir o Pacto Federativo Brasileiro. É a Lei Candir, é o ICMS do petróleo, é a política de conteúdo nacional que nós perdemos e que assassinou a indústria naval brasileira. Foi o governo golpista de Temer que acabou com a política de conteúdo nacional que garantia 2/3 das encomendas feitas pela Petrobras à indústria naval brasileira. Vossa Excelência sabe que 80% dos fornecedores da Petrobras, fornecedores de todo tipo de insumo, 80% dos fornecedores da Petrobras estão fora do estado do Rio de Janeiro. A Petrobras tem sede no Rio de Janeiro, mas 80% dos seus fornecedores estão fora do Rio de Janeiro. Então, vou concluir dizendo o seguinte: é muito importante que daqui para frente a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, além de enfrentar a gestão financeira cotidiana do Estado, com esses desafios enormes, um rombo orçamentário e financeiro que supera os 25 bilhões de reais, mas ao mesmo tempo que tem a capacidade também, e é preciso fazer essa discussão com o Parlamento, com a Assembleia Legislativa, com a representação do Rio de Janeiro no Congresso Nacional, fazer uma nova discussão sobre o Pacto Federativo Brasileiro, que não adianta, nós estaremos enxugando gelo se a gente não conseguir enfrentar este modelo que usurpa do Rio de Janeiro riquezas que aqui nós produzimos. A gente não vai conseguir avançar e, afinal de contas, produzir crescimento econômico e, sobretudo, produzir crescimento econômico com distribuição da riqueza, geração de trabalho, renda, oportunidades, enfrentamento à desigualdade e à pobreza que tanto cresce no Estado e no Brasil. E, consequentemente, o avanço da violência, que não é impossível dissociar o quadro de pobreza e de miséria que se acentua com o avanço também do quadro de violência. Portanto, são alguns elementos da discussão econômica do Estado, a partir da entrevista do secretário de Fazenda e a partir também desse diálogo que faço de improviso com dois economistas importantes, o Mauro Osório e a Maria Helena Versiani, que nos provocam com dados e, sobretudo, com desafio. É preciso que o Rio de Janeiro volte a pensar o Rio de Janeiro. Muito obrigado.